Olá, alunos do sétimo ano da Escola Florestan Fernandes. Eu sou o professor Lucival Rodrigues e na aula de hoje nós vamos ver algo sobre as fábulas. Vocês com certeza em algum momento, do primeiro ao quinto ano, já devem ter visto algo sobre isso. As fábulas são textos narrativos que têm quase sempre como personagens principais animais que falam entre si. Porém, há fábulas em que os animais não aparecem, há fábulas em que objetos conversam entre si, ou às vezes só há um animal, ou há só um ser humano. Há às vezes também deuses da mitologia grega, até porque as fábulas, da maneira como conhecemos, começaram a se popularizar lá na Grécia. Mas vamos falar melhor depois um pouco disso. Aqui na parte inicial você pode observar 4 capas de livros de autores diferentes de fábulas: Esopo, Monteiro Lobato, La Fontaine e Milor Fernandes. O que é fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Então a fábula tem uma função como se fosse escolar. Ela quer ensinar alguma coisa. A fábula é uma história curta que tenta ensinar algo. As fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição moral. As personagens das fábulas são geralmente animais, que representam tipos humanos, como o egoísta, o ingênuo, o espertalhão, o vaidoso, o mentiroso, o malvado, e assim vai. A fábula é uma das mais antigas formas de narrativa. Muitos escritores dedicaram-se às fábulas, mas 3 ficaram mundialmente famosos. O escravo Esopo, ele não era grego, ele era um escravo dos gregos que funcionava como uma espécie de orientador das crianças e para isso ele transformava em historinhas que ele já conhecia certos conhecimentos práticos da vida. O latino Fedro, que tinha como costume colocar a moral das histórias no começo da fábula e não no final. E o francês Jean de La Fontaine, que pegou as fábulas e compôs em forma de versos, em forma de poemas, para facilitar a compreensão. E aqui no Brasil tivemos Monteiro Lobato e Milor Fernandes, sendo que Monteiro Lobato teve a ideia de embrasileirar os animais das fábulas. Por exemplo, quando aparece um corvo numa fábula de La Fontaine ou do Esopo, aqui no Brasil ele trocou por um urubu, que é muito mais brasileiro. E o Milor Fernandes criou boas fábulas, incluindo fábulas com a antimoral, fábulas em que ele põe uma moral um pouco com duplo sentido, que o objetivo dele era fazer ironias e não em si ensinar. O Milo Fernandes foi um cara que subverteu a ideia principal da fábula, mas de maneira inteligente. 2 partes. A fábula se divide em 2 partes. A primeira é aquela que tem a história, que conta o que aconteceu. E lógico, tem personagens e tem um problema acontecendo. E a segunda parte, que é o final, é a moral, o significado da história, o porquê que a história foi feita. Você vai ler 2 fábulas a seguir e vai responder no seu caderno as questões. Então você vai ter primeiro questões que envolvem essas 2 fábulas e no final uma atividade de criação. O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E o cão, que queria os 2, ficou sem nenhum. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. A gata e Afrodite. Uma gata que se apaixonara por um fino rapaz pediu a Afrodite para transformá-la em mulher. Comovida por tal paixão, a deusa transformou o animal numa bela jovem. O rapaz a viu,
apaixonou-se por ela e a desposou. Para ver se a gata havia se transformado completamente em mulher, Afrodite colocou um camundongo, ou seja, uma catita, como falamos aqui no Pará, um camundongo no quarto nupcial. Esquecendo onde estava, a bela criatura foi logo saltando do leito e pôs-se a correr atrás do ratinho para comê-lo. Indignada, a deusa fê-la voltar ao que era. Moral da história: o perverso pode mudar de aparência, mas não de hábitos. Questões. Então aqui é a primeira parte do exercício. Você tem 3 questões. Primeira, considerando a moral das 2 fábulas, copie a que mais lhe chamou a atenção e explique por que você gostou dela. Então você vai ver as 2 fábulas, ver qual é a moral que mais lhe chamou a atenção e vai explicar por quê. 2. Compare as fábulas a contos de fadas que você conheça e aponte as diferenças em relação a. Então você vai pensar em um conto de fadas que você conheça e vai tentar comparar com o modo como uma fábula é feita. E vai dizer: quanto à narrativa, qual é a narrativa mais longa, um conto de fadas ou uma fábula? O narrador age da mesma maneira em um conto de fadas e em uma fábula? As personagens agem com o mesmo propósito da mesma maneira em um conto de fadas e uma fábula? O tempo em que acontecem os fatos é do mesmo tipo? Você consegue perceber em que época acontecem os contos de fadas ou as fábulas? 3. Pelo que você aprendeu, para que serve o gênero textual fábula? Isso já foi dito no começo deste vídeo. Atividade de criação. A partir do título que será dado a seguir e da situação inicial dada, dê continuidade à fábula. Não se esqueça da moral. Não se esqueça da moral. Título: As árvores e o machado. Um homem foi à floresta e pediu às árvores que estas lhe doassem um cabo para o seu machado. O conselho das árvores concordou com o seu pedido e deu a ele uma jovem árvore para isso. A partir daqui, você vai pegar essa parte inicial, copiar no seu caderno com o título e escrever a continuação. Você vai criar a continuação, sem se esquecer de colocar a moral no final. Para fazer a moral, você pode colocar um ditado popular, uma frase de efeito que você conheça, ou pode pesquisá-lo na internet. Estarei aguardando as atividades até quarta-feira. O tempo é assim longo porque, além de responder no caderno, para poder bater a foto e me enviar no privado, você vai ter que fazer essa continuidade da fábula, essa fábula incompleta que você vai ter que, para a qual você vai ter que criar um final. Então, até mais.